Olá pessoal, Lacan do zero, aula 14, finalizando um assunto que é sobre o objeto A, né? Então, página 112 do livro, deixa eu confirmar aqui, é isso aí, 113 do livro, a gente está caminhando aqui do Bruce Fink, e acho que uma frase para iniciar essa aula é a famosa frase do amar é dar aquilo que não se tem, a quem não quer, né? Então, por que eu estou trazendo essa frase? O Bruce Fink, de alguma forma, vai trazer a ideia disso, apesar de não estar falando de amor exatamente aqui, porque ele põe, né, abre logo de cara, dizendo que o analisando tem uma suposição sobre um saber que o analista possui. E, obviamente, o analista possui saber. A gente tem formação, a gente lê o tempo todo, estuda o tempo todo. Então, obviamente, existe um saber. Né? Existe um saber, existe um conhecimento, só que esse saber não pode entrar como forma de ser usado para interpretação, né? Não pode ser de alguma forma usar esse saber como alguma coisa a ser colocada para o paciente. Né? E é uma tentação, né? Muitas vezes você é convidado para ocupar esse lugar, de ser esse sujeito que sabe, e acaba respondendo daí e acaba ficando no lugar de uma certa forma, sei lá, de um mestre, de um guru, por aí vai. E é interessante porque o Bruce Fink traz que o próprio Freud ocupou esse lugar no começo. Né? O Freud ele estava lá maravilhado com a sua descoberta e ele explicava a sua teoria para os pacientes. Então, de alguma forma, a fase do Freud, Freud explica, o Freud explicava, sabia, dizia. Né? Então tinha esse caráter, o Freud dava uma coisa que ele tinha, que era esse saber. Porém, se você vai por essa via, como já entendeu, vai chegar nesse ponto de uma certa submissão do analisando com relação ao analista, a colocação no lugar de mestre e por aí vai. Então, o que o Bruce Fink está colocando é que o analista precisa ficar nesse lugar de não responder a isso. Né? Então, o analista não vai dar aquilo que tem, né? Mas, pelo contrário, vai dar aquilo que não tem, né? A sua própria falta para o paciente. Então, por isso que no fim das contas é uma relação de amor, né, a análise. Porque amar é dar aquilo que não se tem. Ou seja, eu dou ao outro a minha precariedade, eu dou ao outro a minha falta. E, obviamente, o outro não quer isso. O outro quer o meu saber, o outro quer a minha potência e não a minha falta. Então, por isso que a frase fica: amar é dar aquilo que não se tem a quem não quer. Mas no caso aqui vai ser dado isso, é isso que o analista dá. E vai ser provocado muitas vezes, né? A pessoa pode colocar na sua frente, no divã, dizendo, mas não sei porque eu venho aqui, você não fala nada, você fica aí quieto, ou você só repete alguma coisa que eu disse, então meio que provoca de um lugar de você dizer, não, então tá, eu sei. Isso vai acontecer muitas vezes nesse percurso aí de formação, às vezes é provocado e você sai desse lugar, né, de velar um saber e mostrar que sabe alguma coisa. Aí você sai dessa relação de amar e dar aquilo que não se tem. Enfim, e aí tem uma frase muito legal que acho que quem atende e já se deparou com um pedido feito pelo analisando, pelo paciente, e quis responder a isso, provavelmente quebrou a cara. Porque não se trata disso. Né? O Lacan no Seminário 5 ele fala da demanda da lua. Ele fala que a criança começa ali com a demanda da lua, né? Ela quer o mundo, ela quer o universo todo, só que é impossível oferecer isso. Né? O que vai acontecer é meio que ela vai se enquadrando dentro de uma possibilidade de pedido que ela possa receber alguma coisa, ela vai ficando mais humilde, entre aspas, no seu tipo de pedido. Então é impossível, o pedido sempre é esse pedido de uma lua, né? Sempre demanda de lua, um negócio absurdamente gigantesco, que é o que os amantes fazem, né? Então a pessoa pede coisas inimagináveis para o outro, ainda sabendo que é impossível, né? Porque sabe que é do campo do impossível e pede. E aí o Bruce Fink traz uma frase que eu acho muito legal, que é assim, que é do Lacan no Seminário 13, que ele coloca assim: só porque as pessoas pedem a você alguma coisa, não significa que elas realmente desejam que você lhes dê. Essa frase aí, na clínica, é muito verificável. O paciente faz um pedido, o paciente quer alguma coisa, mas você não tem condições de devolver ou de apresentar essa coisa. Né? Eu já vi pedidos assim de coisas são tão abstratas, do tipo, como é que eu faço para as pessoas começarem a gostar de mim? Como é que eu faço para chamar a atenção de não sei o quê? Como é que eu faço para não sei o que lá? São perguntas que, reparem,
apesar de vir para você, não se trata de você como uma imago com um pequeno outro que poderia responder sim uma pergunta para o grande outro, uma pergunta para os ventos, né, para a parede e tudo mais. Então, que tipo de resposta você poderia dar? Então, é uma pergunta absurda que você não tem condição nenhuma de responder. E se por acaso você fizer isso, vai dar aquele efeito, ah, tá, puxa, interessante, legal. E aí, na próxima sessão, volta do zero, ou depois a pessoa diz assim, tá, e aí, eu faço o que com isso? Né? E pensando muito em outras abordagens que não essa psicanalítica lacaniana, tem muitas abordagens que vão para esse lado, assim. Então, aquelas coisas até um pouco clichê, assim, primeiro você precisa se amar mais, primeiro você precisa se respeitar, então o outro vai começar a gostar de você porque você se gosta, então o outro precisa, sabe, umas coisas assim de fórmulas, como se fosse possível você a partir disso conseguir responder essa pergunta, né, a pergunta feita aos ventos. Então aqui, descendo mais um pouco, você vai mostrar a própria estrutura do objeto, que a gente está falando em psicanálise, que é do objeto A, objeto que causa desejo, né? Causa de desejo e não objeto de desejo. Tem esse objeto que causa o desejo, então muito mais essa estrutura aqui, ó. Você tem o realzão aqui todo, aí você tem uma borda feita nesse real, né? E alguma coisa que faz um laço aqui dentro, ó. Até falei para vocês o exemplo do vaso. O vaso é um contorno do nada, dentro do nada, que produz ali um núcleo, né? Que é um núcleo que eu vou chamar de objeto A esse lugar. Né? Então, esse objeto não é encontrado empiricamente. Né? Ele é muito mais uma coisa cavada no real. Então, aqui, continuando, o objeto A como causa do desejo é aquilo que evoca o desejo, é o responsável pelo advento do desejo, pela forma específica assumida pelo desejo em questão e por sua intensidade. Né? Então, a própria característica do desejo, que é sempre desejo do desejo e um próximo desejo, né, só faz sentido porque o objeto tem essa estrutura. Se o objeto fosse um objeto empírico encontrável, verificável, o desejo cessaria, e a gente sabe que a questão em psicanálise é que o desejo desliza o tempo todo. O que causa desejo numa criança é o desejo do outro. O que mais tem aqui? Não a demanda do outro. O desejo do outro enquanto pura capacidade de desejar. Né? Então, a gente vê isso, uma criança, ou não só a criança, mas a gente se interessa muito pelo modo do outro desejar algo. Né? Então, você vê alguém fazendo alguma coisa com muito desejo, você olha para aquilo, e não é exatamente aquilo que a pessoa está fazendo, ou o objeto que ela tem ali em mãos, é muito mais a capacidade que essa pessoa tem de poder se relacionar com esse objeto ou com essa coisa. Né? Então, é invejável essa capacidade de desejar do outro. É disso que se trata. Né? Então, não é ter um objeto tal. Você pode até, a pessoa tá lá... Eu penso muito nisso, vou dar um exemplo bem tosco, mas eu acho que ajuda bastante a pensar nisso. Quando você vê, por exemplo, no Chaves, o Chaves pegando alguma coisa muito rudimentar e de alguma forma se encantando com aquilo que ele está fazendo, né? E aí então o Kiko vê a cena e ele vai lá e pega um objeto muito mais, né, sofisticado, complexo, ele traz o brinquedo como o brinquedo deve ser, ele faz até inveja pro Chaves, né? Aham, né? Mostrando que tá ali do lado, só que ele não consegue causar o mesmo efeito em si que o Chaves consegue ter com seu objeto tão precário. Então é muito interessante, eu sempre penso nesse exemplo assim, quando eu assisto o Chaves, porque tem essa relação, né? Um consegue se encantar com aquilo que faz, apesar de ser muito rudimentar, o outro vê o cara encantado, que é o Chaves, vai lá, pega um objeto que é muito mais sofisticado, tenta fazer a coisa na prática, que nem o Chaves, e não consegue. Umas vezes até ele troca de objeto, mas a questão não está no objeto, mas sim na capacidade que o Chaves tem de desejar aquele objeto. Né? Então acho que é uma forma bem legal e didática de se pensar. Bom, e até peguei uma frase do Saramago que ele diz assim: nossa maior tragédia é não saber o que fazer com a nossa vida. E eu penso muito nessa relação com a questão com os nossos objetos. Assim. Então, você vê ali uma pessoa mesmo com algo muito precário fazendo algo disso. E você pode ter uma pessoa com uma abundância gigantesca de coisas e não saber o que fazer disso, né, da própria vida. Então, para Saramago, a grande tragédia é essa, não saber o que fazer da própria vida.
enquanto outros têm muito pouco, sei lá o que tem, e fazem algo da vida, né? Veja que não é uma questão de, de fazer no sentido de que você tem que fazer algo com todas as coisas, né? De ter um fim, uma finalidade, né? Um uso. É muito mais do que um uso, é um querer usar, é um querer fazer. Volta mais para a questão do desejar isso, né? Do que a coisa em si. Então, o que causa nosso desejo está para a ordem do real. Então, dentro desse raciocínio aqui, esse laço dentro do real. E esse seria infinito, imenso, até que um contorno em torno desse nada é formado criando uma cavidade no real. Uma cavidade com contorno com borda objetual. Então, essa própria estrutura aqui que eu desenhei para vocês. O desafio que a psicanálise lacaniana aceita, olha que interessante isso, é inventar formas de atingir o real, frustrar a repetição que ele propicia, dialetizar a coisa isolada e abalar a fantasia fundamental, na qual o sujeito se constitui em relação à causa. E aqui tem uma diferença bem interessante sobre a questão dos objetos em Lacan e em Freud, né? Porque o Freud vai falar do objeto para sempre perdido e o Lacan vai dizer do objeto que nunca existiu. Então você pega lá no Interpretação dos Sonhos, capítulo 7, parte no tópico C, ele vai comentar sobre esse objeto que a criança vivenciou essa experiência de uma experiência estética, de uma completude, e depois tenta reencontrar isso. O Lacan vai dizer que não, né? O Lacan ele vai dizer que está muito mais para o objeto que nunca existiu, então não vai encontrar porque nunca existiu, e é muito mais uma operação retroativa do que de fato uma existência de um objeto. Mais ou menos assim, o sujeito era um nada, mas uma hora ele passa a ter uma história e a história dos outros à sua volta. E sempre que eu crio história, também cria-se, né, aquela coisa instigada, aquela interrogação da pré-história. Então você tinha aqui, você tinha um nada, mas quando você cria a história do sujeito, a história do outro, automaticamente o sujeito se questiona, mas e o tempo anterior a tudo isso? Então, a suposição é que esse tempo aqui da história, que já está contando a história e alguma coisa sempre falta nessa história, supõe-se que antes você tinha uma completude aqui, né? Supõe-se alguma outra coisa aqui. Então, esse objeto para sempre perdido, no Lacan é um objeto que nunca existiu, né? Mas que retroativamente eu vou supor a existência dele. Então, essa estrutura acho que é bem legal. Radicalmente diferentes ou não, essa noção de objeto perdido ou inexistente, você tem a questão inevitável, que é a constatação do seminário 7, que o Lacan só chegou nessa ideia de objeto A graças à noção freudiana de Das Ding. Então, está no seminário 7, muito legal esse seminário. E a noção de Das Ding está no projeto para uma psicologia científica, e de maneira muito resumida para ir logo ao ponto, porque senão a gente vai estender demais o vídeo, é aquele objeto que o sujeito mantém sua distância nem muito próximo, nem muito distante. Né? Então a gente já falou disso sobre o matema da fantasia, né? Sobre o exemplo dos porcos espinhos, o cálculo exato neurótico para saber que distância eu posso estar do objeto, para que nem eu me decepcione com o desencontro, porque vai ser um desencontro, e também não esteja distante demais que eu não veja. Então qual a distância exata? E aí ele vai falar uma coisa muito legal também, Bruce Fink, que eu acho que vale muito a pena. O sujeito vem a ser como uma defesa contra esse objeto, contra a experiência originária de prazer e dor associada a ele. A relação do sujeito com a das Jing é caracterizada por um afeto primário, seja nojo, revolta ou aversão, como na histeria, ou um sentimento de ser dominado ou superado, levando à evitação, como na obsessão. A posição do sujeito com relação ao das Jing contribuirá na compreensão do diagnóstico diferencial do tipo clínico, a histeria ou a neurose obsessiva. E por fim, o Lacan faz uma aproximação do objeto A com a noção de mais-valia do Marx, né? Então, grosso modo, a gente vai dizer que a mais-valia é aquela parte que não é repassada para o trabalhador. O sujeito trabalha por X, porém, quando ele vai receber seu salário, ele recebe X menos 1. Esse menos 1 é algo que é perdido, ele não pode gozar disso, ele não pode usufruir disso. Isso fica perdido para o sistema, né, um sistema de um lucro, né, um excedente, que vai ser a própria engrenagem, né, vai alimentar a própria engrenagem do capitalismo. Então é interessante isso, porque a relação da mais-valia com mais de gozar, que o Lacan fala, é essa própria impossibilidade de gozar do todo, de tudo, de se haver com tudo, né, de ter todo o salário, justamente por não conseguir se haver com tudo isso, que alguma coisa se perde nesse processo,
que a questão do desejo continua funcionando, 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 funcionando. Então, é uma relação muito direta a se pensar entre a estrutura capitalista e a estrutura do desejo do sujeito. Então, acho que é isso. Então, bons estudos. Então, a partir da próxima aula, a gente começa a entrar na questão da não há relação sexual. Acho que é um assunto bem espinhoso, necessário para os tempos atuais e para a clínica. Bons estudos.